Olá, pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para mais uma aula focada no concurso da Semasa. Nossa aula de número 4, então, para finalizarmos o decreto 11.304. E no próximo vídeo, vamos trabalhar com o plano de carreiras. É um plano bem simples ali, focado no estatuto, focado aí na prova da parte de conhecimentos gerais. E depois, vamos para uma parte da lei que cai em todos os cargos, então, que regula também outra parte do serviço de saneamento básico, beleza? Vou entrar em mais detalhes aí no quinto vídeo que sairá essa semana também. Bom, para finalizar o decreto, vamos conversar sobre tópicos finais aí do regulamento. O consumo de água dos clientes classifica-se em 5 tipos conforme aí o regulamento. Então temos o possível consumo estimado. Esse volume de água é atribuído a uma economia desprovida de hidrômetro. Então, sempre que for desprovida de hidrômetro ou para fins de ligações temporárias, são utilizados critérios de consumo estimado. Temos o consumo faturado, que é o volume efetivamente registrado na fatura. Então, o consumo faturado é aquele que vem na fatura, né? O consumo estimado é uma estimativa, não tem hidrômetro, lembre. Temos o consumo medido. O consumo medido é o volume de água fornecido a um imóvel, medido periodicamente através da leitura. Então, o consumo medido é aquele analisado, tá? É aquele analisado através aí da leitura do hidrômetro. Temos o consumo médio. O consumo médio é o volume de água calculado num determinado período resultante do histórico do consumo de uma ligação. Então, às vezes acontece, né, que o servidor não conseguiu ir na localidade. Às vezes é feito um consumo médio, né? Um consumo médio através do histórico da ligação. E o consumo mínimo, que é o volume mensal de água disponível ao cliente, fixado em 10 metros cúbicos por economia, que representa o custo para manter a disponibilidade do serviço. Então, o consumo mínimo ele sempre é cobrado, né? O consumo mínimo, então, representa o custo para manter aí o serviço. Beleza? A disponibilidade. Consumo mínimo, consumo médio é a média, histórico de consumo. Consumo medido é aquele feito através da leitura. O faturado é aquele que efetivamente está registrado na fatura. E o consumo estimado é uma estimativa quando não temos hidrômetro ou para fins de ligação temporária. Beleza? São as 5 formas de consumo de água. O imóvel servido por um único ramal predial construído por várias economias terá seu consumo faturado total igual ao somatório dos consumos mínimos de cada economia. Então, um imóvel formado por um único ramal predial, que é composto de várias economias, terá seu consumo faturado total igual ao somatório dos consumos mínimos de cada uma dessas economias. Quando o consumo medido extrapolar o consumo mínimo, o volume excedente será rateado por igual entre as economias, né? Então, isso acontece bastante em condomínios, em prédios, né? Então temos os consumos mínimos e quando extrapolar esse consumo, o volume será rateado de forma igualitária, né? Isso quando é por um único ramal predial. Isso acontece em alguns condomínios, né? O consumo medido terá, terá o cálculo definido pela diferença entre as leituras atual e anterior, observado o consumo mínimo. Então, ele diminui a leitura de agora menos a leitura anterior, né? Sempre respeitando, tem que atender também ao consumo mínimo. Esse será o consumo medido, né? O consumo medido. O período de consumo poderá variar a cada mês, em função da ocorrência de feriado, fim de semana, sua implicação no calendário de faturamento. Isso mesmo. Então pode mudar nesse período que vai ser feita a leitura, que vai ser analisado o consumo, mês a mês, em razão de feriados, finais de semana e calendário aí dos servidores, né? Talvez você faça parte aí dessa equipe e faça toda essa análise. Se Deus quiser, você vai fazer, né? Se for a sua função, se for a atribuição do seu cargo, né? A duração dos períodos de consumo é fixada de maneira que seja mantido 12 faturas por ano, né? Então, nós temos um calendário do análise do período de consumo, mas no mínimo nós temos que ter aí 12 faturas por ano. E, né, a critério de Semasa, então fica a critério
do SEMASA fazer a projeção da leitura quando há necessidade de ajustes ou otimização do ciclo de faturamento. E quando ocorrer intervalos de leitura superiores a 33 dias, o SEMASA poderá ajustar a fatura para que não ocorra prejuízo ao cliente, utilizando-se do consumo diário para 30. Então, se houve um problema na leitura, então atrasou, teve uma greve, muito feriado, e o servidor analisou, deu 36 dias da contagem da última vez para essa. Se o consumo aí da fatura for muito alto, ele pode fazer um ajuste, né, dividir por 36, multiplicar por 30 para encontrar como se fosse o consumo de 30 dias, né? Na impossibilidade de apuração do consumo medido em determinado período, o consumo faturado será calculado pelo consumo médio. Então, se eu não consigo ali fazer a análise pelo consumo medido de uma fatura em relação à anterior, será cobrado o consumo médio, com base nos últimos 6 meses do consumo faturado, respeitado sempre o consumo mínimo. Então, vamos supor, né, que não foi possível o servidor comparecer no local por algum motivo, então não foi possível fazer o consumo medido. Dessa forma, o consumo faturado ele será feito pelo consumo médio, com base nos 6 últimos meses faturados, né? Sempre respeitando o consumo mínimo, né, dos 10 metros cúbicos. Aumento extraordinário de consumo. Então, olha só, o que é um aumento extraordinário, né? Ele é decorrente da existência de vazamento na instalação predial do imóvel, bem como as providências para o conserto são sempre de inteira responsabilidade do cliente. Esses vazamentos extraordinários, né, no caso de vazamentos, são responsabilidades do cliente. Lembrando, né, que a responsabilidade do abastecimento até o cavalete é do SEMASA, lembrem? Mas daí para dentro é do cliente, né? Então, um vazamento extraordinário, esse aumento extraordinário do consumo, quando for provável que for decorrente do cliente, é a responsabilidade dele ajustar e consertar. Nos casos de reclamação por consumo excessivo de água em virtude de vazamento de difícil localização, tem que comprovar que é de difícil localização, o SEMASA abrirá um processo administrativo. E o que você deve anexar aí, né? Nesse caso, na abertura de um processo para comprovar que era difícil localização. Foi por isso que você não conseguiu verificar, né, essa situação e resolver ela antes. Quais são essas provas de comprovação? Foto do local do vazamento, foto do local do vazamento e da frente do imóvel onde apareça a fatura indicando a matrícula e provando ser atual. Notas fiscais de materiais utilizados no conserto, nota fiscal do profissional que executou o serviço, com descrição completa, nome e CPF de quem executou. Não deve ser aberto um processo de acordo com o regulamento se não houver fotos. Isso aqui é obrigatório. O B e o C são facultativos. Facultativos, mas o A é obrigatório, tá? O A é obrigatório. O SEMASA poderá fazer a visita ao imóvel emitindo laudo individualizado com registro fotográfico, analisando os seguintes itens: o local do vazamento, se é um local de difícil acesso, quais peças foram utilizadas no conserto, vestígios do vazamento e qualquer outro detalhe adicional que o servidor considerar necessário. Essa vistoria presencial será sempre necessária quando ocorrer mais de um vazamento na mesma matrícula em um período de 1 ano e onde o vazamento envolver redução de fatura, com consumo superior a 100 metros cúbicos, né? Então, se observarem que é um vazamento recorrente, tem que ser feita a vistoria presencial. Se ocorrer uma redução da fatura superior a 100 metros cúbicos, é necessário aí essa vistoria para análise da situação. E são requisitos para a redução nesse valor da fatura, né, decorrente desse aumento extraordinário, os seguintes pontos. Primeiro, que o consumo extraordinário seja decorrente de vazamento de difícil identificação. Se era um negócio simples, não vai ser aí concedido. Que o processo esteja devidamente instruído com documentos que comprovem que não tenha solicitado outro processo por vazamento nos últimos 6 meses e que o local exato do vazamento não seja o mesmo de outro processo, que já foi analisado por 3 anos. Então, imagina, né? Vazou numa vez, sentou com o processo, ganhou redução e depois de novo ocorreu um vazamento no mesmo lugar. Se foi nos últimos 3 anos, você não vai poder requisitar, né? Você acabou de pedir, não foi feito um conserto de forma
adequada, não vai ter a redução do valor da fatura. E também, né, além disso, que não haja outro consumo similar ao reclamado no histórico de 12 meses do cliente. Então, esses 5 pontos não podem acontecer, né? Eles devem ser seguidos para que haja a concessão da redução do valor da fatura. Então, o local do vazamento não pode ser o mesmo nos últimos 3 anos, não pode ter consumo similar reclamado nos últimos 12 meses, os documentos do processo todos corretos, né? E um vazamento de difícil identificação. O que é considerado fácil? Então, para a gente poder saber o que é difícil, é aquilo que não é fácil. E o que é fácil? Vazamentos nos seguintes locais: caixa de descarga, torneira, registros espanados, boias e ladrão de caixa de água e outros locais definidos na vistoria, se for considerado aqui de fácil identificação. Após análise do processo e se for confirmado que se trata de um consumo excessivo gerado por vazamento de difícil identificação, o SEMASA reduzirá em 70%. Então, pessoal, todo esse processo aí, no caso de aumento excessivo, nessas situações, se você conseguir comprovar que era difícil acesso, não tinha nenhum processo de 3 anos, toda a documentação de forma adequada, foto, você ganhar o processo, você ganhará, né, uma redução de 70% no consumo aí, né, da fatura. Bom, em relação à fatura, o regulamento traz algumas informações. Então, a fatura, né, ela é referente à cobrança da tarifa de água e outros serviços que podem ser solicitados, né, será apresentada ao cliente em intervalos regulares, né, sempre 12 vezes ao ano. Constatada a duplicidade no pagamento, a devolução do valor pago indevidamente ocorrerá sempre na fatura subsequente. Então, quando você paga 2 vezes a fatura, na próxima fatura será abatido o valor, né? Isso é bem comum em todas essas entidades, é bem comum. Pagou duplicidade, abate da próxima, não precisa pedir restituição. Os serviços solicitados serão cobrados de acordo com a tabela de preços e serviços que vamos ver futuramente. Cada fatura corresponderá a uma única ligação. Então, cada fatura é referente a uma única ligação, independente do número de economias por ela atendida, possibilitando-se o agrupamento a critério do SEMASA, que pode agrupar, então. Depois, temos aqui as definições do regulamento conforme a alteração da fatura em decorrência da aferição do hidrômetro, né? Para as reclamações que impliquem serviço de aferição do hidrômetro e que apresentem laudo técnico em desacordo com o intervalo legal, o SEMASA deverá providenciar aí a revisão das faturas. E o SEMASA ainda pode alterar até 3 faturas subsequentes e imediatamente anteriores à data da reclamação em virtude da aferição, em virtude da análise, né? Cabendo até a devolução de valores já pagos. E temos alguns casos de ressarcimento. Quando ocorrer evento que cause prejuízo ao cliente ou terceiros, o SEMASA abrirá procedimento administrativo para apurar o evento. Quando tratar-se de água suja que tenha causado danos aos clientes, ou mesmo deverá trazer fotos das roupas ou bens danificados. Então vamos supor que estragou uma roupa sua e ficou inviável. Você tem que bater. O ideal que seja gravar um vídeo da água, comprovar que ela esteja danificada, bem como no mínimo 2 orçamentos de danos e laudo de lavanderia sobre a impossibilidade de retirar manchas. Então vejam, né? Se a água está tão inadequada que foi necessário até trocar a roupa, tem que ter um laudo, 2 laudos de lavanderia dizendo que não é possível retirar essa mancha. Vejam, né? É possível sim pedir ressarcimento. Quando tratar-se de acidente automobilístico que tenha causado danos ao cliente, o mesmo deverá trazer fotos do dano e do local do acidente. Então vamos supor que está vazando água de uma rua e ocorra um acidente. Por conta disto, deverá ser batido fotos do local, dos danos, além de um BO, né? Sempre abrir um BO, e preferencialmente testemunhas que indiquem, né? Testemunhas que indiquem essa situação, que foi afetado, que rodou o carro, um buraco, e no mínimo, né, 2 orçamentos dos danos. Então, se o SEMASA fez um buraco numa rua para arrumar, não ajustou,
é um dano, né, que pode ser ressarcido desde que você tenha fotos, local do acidente, testemunhas, registro de BO e 2 orçamentos de oficinas aí sobre os danos. Em todos os casos, o SEMASA se reserva no direito de proceder outros orçamentos para análise, né, da indenização e ou ressarcimento. Temos ressarcimentos por valores indevidos. O cliente que tiver efetuado o pagamento de valores cobrados indevidamente pelo SEMASA poderá requerer administrativamente a restituição no prazo legal conforme o Código de Defesa do Consumidor, mediante a comprovação aí dos valores desembolsados. Os valores pagos indevidamente, se comprovadamente equivocados, serão devolvidos na própria fatura, após os trâmites. Na própria fatura, já abatem. Em relação à cobrança, nós temos aí possibilidade de multas e juros. Então, a falta de pagamento da fatura até a data de vencimento aí definida estará sujeita a multa de 2%, então multa 2%, mais juros de 1% ao mês, né? E correção monetária. A data de vencimento impressa nas faturas é a data de limite com pagamento, sem ônus de mora. Se passou, aí vai ter os ônus de mora, multa mais juros e correção monetária. Sobre o parcelamento. Então é possível, né, o parcelamento de todos os débitos devidos, inscritos ou não em dívida ativa, respeitado o prazo máximo de 24 meses. Com parcela mínima, então você pode parcelar em 24 vezes. Com parcela mínima igual ao valor correspondente ao consumo mínimo e a entrada de uma parcela. Então você é obrigado a dar uma parcela de entrada e o valor mínimo da parcela será igual ao consumo mínimo. E você pode parcelar em até 24 vezes. O parcelamento do débito fica condicionado a uma assinatura do termo de confissão de dívida e pagamento prévio das custas finais e honorários, caso já esteja em dívida ativa, né, em execução fiscal. E para finalizar, as multas e infrações. Serão punidos com multa as seguintes infrações consideradas graves: intervenção para fins do uso irregular nas instalações de serviço pública, bem como o uso de bombas de sucção; derivação, uso irregular da água ou ligação clandestina a uma rede distribuidora de água ou hidrante. É grave, multa. Retirada ou danificação de um hidrômetro, grave. Retirada ou danificar o próprio hidrômetro. O uso de tubulação para servir outro prédio imóvel localizado em terreno distinto, ainda que pertença ao mesmo proprietário, e o uso de água em qualquer ligação nas situações de emergência e calamidade pública, desrespeitando o racionamento. Lembra? Então, se tiver um plano de racionamento e você desrespeitar, também é punido com multa, né? Nessas situações que são infrações graves, essas 5, lembrem. Lembre delas que é fácil fazer uma questão. Então, intervenção para fins de uso irregular, no caso de bomba de sucção. Derivação de uso irregular de água clandestina. Retirada ou danificação de hidrômetro. Uso de tubulação para servir outro prédio, ainda que pertence ao mesmo proprietário. E de respeitar o plano de racionamento. E qual que é o valor da multa, pessoal? É o peso da infração, sendo no caso de grave corresponde a 10. Então, multa grave é 10, tá? Vezes o valor atual da tarifa de água, correspondente à média dos 6 últimos ciclos. Então, vamos supor que a média de consumo é R$ 2.000. Uma empresa grande. Vezes o fator de uso da categoria, tá? Vamos já ver o fator de uso da categoria, que tem uma tabela, tá? Então, peso da infração, VCA, valor atual da tarifa, e o fator de uso da categoria. Então, sempre que for residencial, tarifa social é 0,5. Tarifa comum é 1 e outras categorias 1,5. Então aqui, ó, se for uma indústria, né, pessoal, é 1,5. Então 2.000 vezes 10, então 20.000 vezes 1,5. Então basicamente aí 35.000, né? Agora, se for o... Eu buguei aqui no cálculo, né, pessoal? Deixa eu até conferir aqui. Porra. Isso que dá a gente fazer cálculo demais com a calculadora, né? Até buguei aqui. 30.000, né? Viajei.
30 mil, pessoal, desculpa aqui, 30 mil. 30 mil reais, se a empresa tivesse faturamento médio de 2 mil reais e, por exemplo, descumprisse um plano de racionamento, a multa de 30 mil reais. No caso, tarifa social multiplicaria por 0,5. Ó, 0,5 daria R$ 1.000. 10 mil, né? 10 mil reais se fosse uma tarifa social, tá? Uma entidade sem fins sociais, por exemplo, né? Com esse faturamento médio, né? Com esse faturamento, esse valor atual da tarifa correspondente à média dos 6 últimos ciclos de consumo, né? É só um exemplo. Então, a multa é o peso da infração, se for grave, vezes 10, né? O VCA, que é o valor atual da tarifa, correspondente à média dos últimos 6 meses, e um fator de uso da categoria, conforme uma dessas três categorias. Residencial comercial na tarifa social, 0,5, residencial tarifa comum, 1, e outras categorias, 1,5. E para finalizar o regulamento, vamos com o desligamento. Então, o SEMASA pode sim realizar desligamento nas seguintes situações sem precisar de aviso. Primeiro, desligamento a pedido do cliente. Então, se o cliente pediu, lembre que esse serviço pode ser solicitado via telefone, lembre? Com o CPF, né, informando o CPF do cliente. Restabelecimento irregular dos serviços. Então, foi feito um gato aí, né, de forma irregular para voltar aos serviços funcionarem. Pode cortar. Interrupção do abastecimento de água por corte no ramal no período superior a 30 dias ou constatação de ligação clandestina, corta, né, não precisa avisar nada, né? E o solicitante deve informar ao SEMASA a última leitura do hidrômetro, preferencialmente com foto no momento do pedido do desligamento. Então, nisso aqui, ó, quando você for pedir o desligamento, você tem que encaminhar a foto da última leitura do hidrômetro, né? Preferencialmente via foto, tá bom? Então, acabamos o regulamento. Primeira etapa, primeiro conteúdo finalizado. No próximo vídeo, vamos dar continuidade ao plano de carreira, tá? E em breve vamos ver todo o edital aqui juntos das principais legislações de Itajaí. Então, mantenha o foco nos estudos e até a próxima. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um forte abraço!